E eu abri o iFood dele e vi, cara. Bagunça. Cara, na verdade, o cara tá sendo esfolado pelo mesmo motivo que o cara esfolado. Foi o que mudou a minha vida, digamos assim, foi isso aí. Pode falar? Pode. Logística do iFood. Pro empreendedor, infelizmente, não O tô negócio dizendo, amassou, né? não tô dizendo que a pandemia foi brincadeira. Várias pessoas. O ex-sócio do meu irmão, uma das pizzarias dele, faleceu de Covid. Pai de amigo meu faleceu de Covid. Então, mas essa treguinha aí, a gente falou, putz, acho que agora dá pra dar um gás. E foi quando eu realmente comecei a estudar delivery. Por quê? Porque começou a voltar o rodízio, eu falei, cara, se eu fizer muita cagada aqui no meu rodízio, ainda tá bom. Tipo, eu tinha que fazer uma coisa muito absurda do dia pra noite, Não depender só não do depender só disso. Eu falei, putz, vou focar em energia e vou focar tempo de estudo. Eu sempre fui uma pessoa que gostou bastante de estudar. E eu era a mão de obra da pizzaria. O cara terminou a FATEC com o menor tempo, no tempo mínimo possível. Sem pegar nenhuma recuperação, cara. Nenhuma recuperação. Então eu gostava de estudar. Nessa época Até aí. hoje eu estudo, pô. Sim. Eu sou Às vezes o Rafa não vai em Só encontro. estudar mais ainda. Não, o Rafa não vai em encontro do Master, ele é sempre o primeiro a perguntar do replay. eu assisto. Ele assiste tudo. E corneto lá também. Agora deixa eu te perguntar. Nessa época você já me conhecia ou não? Não. Até o final. Quando eu conheci, como eu falei, eu sou o cara que gosta de estudar. Cara, acho que o primeiro curso que eu comprei, eu acho que era R$297, eu acho. Ou de R$97, não sei. Você já começou no curso assim, mais barato. Eu não faço nada de graça. É tempo desperdiçado. Eu acredito que tudo que você quiser, você consegue buscar conteúdo gratuito. Hoje, com certeza. Na época também você consegue. Só que, cara, você vai assistir um vídeo de 1h30, pra você aproveitar 15 minutos. Aí, de repente, você quer tirar uma dúvida, você não tem o canal. Você entendeu errado, você vai fazer um monte de coisa errada, porque você não tem como... Eu sou contra, então eu sempre compro. E eu recomendo, porque o tempo é o maior... Tempo é dinheiro, cara. Tempo é dinheiro. Tudo bem. Você não vai... Hoje em dia eu invisto bastante em conhecimento. Mas no começo, 297, não sei quanto foi. Era 197. 197. E ainda em 10 vezes. 12 vezes sem juros. Que tem juros. Sem juros, não. 12 vezes sem juros com juros. Mas enfim. Daí eu comprei o conteúdo e falei pro meu irmão. Daí meu irmão chama você do Chapeuzinho. Inclusive, esse curso é o que a gente começa a regravar semana que vem. Aqui, nos estúdios... Eu preciso dar um nome. Nos estúdios Nani. Nos estúdios Nani, a gente começa a regravar esse curso. Que ele parou de se vender, parei de vender porque acabou... Nem sei por que parou, na verdade. Por mim pode ser. Gostaram? Estúdio Nani? Estúdios Nani. Muito bom. Estúdios Nani. Ele é a base pra quem não sabe nada. Então, assim, que nem... Pode falar a verdade. Eu perguntei pra você qual que era o seu curso mais básico. Acho que foi na... Sexta-feira eu perguntei pra você. Por quê? Porque tem um cara... Eu participei de um projeto lá da Sorocaba, chama Projeto Ali. Ele é do Sebrae. Dentro de uma das coisas que eu tava estudando. Eu fiz muita amizade com a Priscila, que ela é a coordenadora. E a gente pegou uma amizade bem legal. E ela pegou um cara que tava com dificuldade em restaurante. E ele tem um delivery de marmita. Marmita fit. E o cara tava patinando. Falou, viu? Fale com o Rafa lá, velho. O cara, ele sabe, ele gosta de ajudar os outros. E ele veio conversar comigo, esse cara. Eu chamei ele pra uma reunião lá na pizzaria, na sexta-feira. E eu abri o iFood dele e vi, cara... Bagunça. Cara, na verdade, o cara tá sendo esfolado pelo mesmo motivo que o cara esfolado. Foi o que mudou a minha vida, digamos assim, foi isso aí. Pode falar? Pode. Logística do iFood. Não tem como. O cara tava sendo esfolado. Por quê? Porque ele precificava a marmita dele ok. É tipo uma franquia que ele comprou lá. Ele comprava pronto e vendia. Só que assim, ele vendia uma marmita a R$25. Fit, beleza. Não dava taxa grátis. R$25. Não, mas é fit, cara. Fit paga. Não, não, mas ele não sabia. A logística foi... Então, ele não sabia o quanto que ele perdia e o pior. O cliente dele não tinha taxa grátis. Então, o cara queria comer uma marmita de R$25, tava pagando 40. Por causa da taxa do iFood. Daí eu falei pra ele, é foda e tal. Daí eu expliquei o básico do básico. Cara, eu vou te explicar 40 minutos o porquê tá ruim. Aí vai de você ver o que você quer fazer pra mudar. Por isso que eu perguntei quanto que era o curso mais básico. Eu falei, cara, só faça isso aqui. E se você não quiser pagar, faça de graça. Só fica olhando lá. Ele não é muito bonito, mas... Aí ele ainda falou assim, ó, não, tem o de graça, terça-feira, eu acho. Eu falei, pega o assiste o gratuito que a gente vai fazer. Daí eu falei pro cara, compra aí, cara. Compra aí o mais baratinho aí, vale a pena. Pra ser ruim, você vai ter acesso aos grupos.
Se você tiver com preguiça de assistir muito, pergunte no grupo lá que sempre vai ter uma boa alma que vai responder. Mas é verdade, não é verdade? Sempre tem um cara idoso, graças a Deus que existem essas pessoas, que passa o dia inteiro no WhatsApp tirando dúvida dos outros. E sempre tem. Eu sei, porque eu já participei. Hoje eu não participo mais de um monte de grupo, porque eu já sou do Master, eu participo só do Master e do outro lá. Mas, cara, você pega você é do 100k, você é do acima de 100k, você é do formação de consultores. Sempre tem alguém, uma alma viva, iluminada. O dia inteiro lá respondendo. Que responde formação rápido. de consultores é o Cláudio. Graças a Deus sempre tem um, cara, pra ajudar e responder rápido. Falei, cara, faça isso. E quando eu comecei o iFood, eu falei pro meu irmão, ó, Zé. Eu chamo meu irmão de Zé. Mesmo ele chamando Felipe. Falei, ó, Zé, comprei esse curso aqui e tal, de formação de cardápio, passa 100k em 6 meses. Ele olhou assim. Você vai ser enganado. Daí eu falei assim, não, o mais que eu vou ser enganado, eu vou perder 300, eu achava que era 300, vou perder 200 reais, mas alguma coisa eu vou aprender aqui, fique em paz, alguma coisa eu vou aprender. E meu irmão acompanhava um cara que ele tinha delivery de macarrão. Falei, cara, eu vou começar o delivery do macarrão aplicando o que esse cara tá falando. Por quê? Porque desde o começo você fala, ó, não assista uma aula e vai mexer na tua loja, que é o passo número 1. A aula de boas-vindas. Devia ser o passo número -1, tipo 0. Tipo assim, cara, primeira coisa, se prometa a não mexer nossa loja antes da aula 10. Porque na aula 2, eu tenho que ver porque eu fiz. Na aula 2, o cara vai lá e muda o nome da loja dele. Ele faz isso, que o cara assiste a primeira aula e ele fala, nossa, é por isso que eu não tô vendendo, como eu sou um burro. E ferra tudo. O cara muda o nome da loja e ele vê que, tipo, 6 meses, 3 meses, eu acho que o cara 2 meses. não pode mudar o nome da loja. Mas enfim. Aí eu falei, pô, vou abrir a loja do macarrão, que qualquer cagada que eu fizer aqui, não tem problema. Beleza. E também porque hoje ainda tem essa deficiência, todo mundo que tem pizzaria sabe que tem aquela deficiência de cardápio da pizza. Agora tá melhorando. Então, tá melhorando, mas tá não é igual você ter uma hamburgueria, não é igual você ter um macarrão, não é igual você ter uma marmitaria. Todo cara que tem a pizza, o cara vai sofrer mais que dobrado. O cara vai sofrer triplicado. No iFood, porque o formato de cardápio do iFood ele não ajuda você a alavancar um item. Tá melhorando bastante. Tem muita coisa testando agora, né? Mas não, então, mas daí eu falei, puta, no macarrão não tem isso. Eu só vou ter 5 saborzinhos de macarrão. Próximo podcast, eu prometo que eu vou trazer uma garrafa, meu café é sem açúcar, então não dá pra oferecer. Eu não tomo café. Meu café deu certo. Meu café é sem açúcar. Mas eu tomo água, que você não toma. Aí eu criei a loja do macarrão e fui fazendo as adaptações. Essa geladeira aí, ó, frigobar aqui. Aí fui fazendo as adaptações pra pizza na medida do possível. Óbvio que muitas delas não deveria ter feito, né? Mas o cara fica muito ansioso, cara. É muito conhecimento novo e você fala assim, meu Deus, como eu nunca pensei nisso antes. E as coisas parecem que são óbvias. Quando você fala, nossa. Não, são pequenos gatilhozinhos, porque eu sou de uma formação lá que o meu cardápio era baseado naquele, é cardápio de pizza. Você já clicava em cima, o meu cardápio é pizza. Aí você cadastrava os sabores lá, pô, fica engessado a sua bebida, você não consegue colocar a bebida lá, o cara tem que sair pra pegar a bebida. Os adicionais não eram de maneira tão clara. Então, assim, o cardápio era pra vender só a pizza mesmo. A gente sabe que... E eu vou falar pra você um negócio. Eu tava ontem, inclusive, falando com o Glauto da Cardápio Web. E aí eu expliquei uma parada lá, a gente tava falando de iFood, eu expliquei um negócio pra ele lá. Eu falei, cara, mas de onde você aprende isso? Porque, tipo assim, depois que você fala, é óbvio. Mas por que ninguém pensou nisso? Por que eu consigo pensar nisso? Porque simplesmente é prática, é vivência. Então, eu naquela época, eu não tinha o que perder. Como eu não tinha nada pra perder, amigo, o que é um peito pra quem tá cagado? Exatamente. E aí você começa a ver que, tipo assim, por mais óbvio que o negócio seja, a gente não faz. Então o óbvio precisa ser dito. Sim, com certeza. Teve uma época que eu fiz uma aula de atualização que eu falei, cara, um aluno foi lá reclamar, não tá tendo resultado. Ah, peraí, quando você olha o cardápio, tipo, o cara não fez a aula 1. Amigo, por que você não fez a aula 1? Não, porque eu achei que isso... Não, cara, a garrafa aqui faz diferença. Então, e ainda mais porque a gente tá lidando com uma plataforma de tecnologia. E por falar em Glauto da Cardápio Web, a gente precisa agradecer os nossos patrocinadores, né, meu amigo? Por gentileza. Faça. Que eu o texto? Faça essa. Então, ó, Cardápio Web hoje é a ferramenta mais indicada pelos gestores de tráfego, né? Eu sou o que mais indico também. Só indico Cardápio Web, questão de ferramenta é a melhor que tem no mercado. Vincula com tudo, consegue fazer seu PDV, a sua logística, tudo maravilhosamente bem. Para o seu setor de marketing aí também tem muitos dados aí interessantes para você. E não, para quem tem pizza não tem problema nenhum também, tá?
É muito bom, você consegue colocar sua pizza lá sem dor de cabeça. Enfim, tem alguma promoção rolando agora ou não? Sempre tem promoção, então embaixo aqui da descrição vai estar o link. E aí é só você. O link já vai te direcionar, mas é só você falar que conheceu a gente no cardápio dele sem filtro. E aí sempre vai ter uma promoção rolando, sempre tem um desconto especial para quem é nosso seguidor. Você viu aqui Precisa então? falar. Só tem um link especial também, né? Esse link aqui. O link vai estar na descrição, é o link próprio para isso. Mas falar, chora desconto, vai lá, a equipe vai te atender sempre muito bem. E agradecer também a Sulfisa, né? Que é a nossa parceira. A Sulfisa é de longa data, né? A Sofisa é desde o começo, basicamente, né? O grande. Esqueci. Israel não. Israel não. Israel é o país. Claudinei. Não, é o dono. Ah, o dono é. Porra, aí os caras me complicou, hein? Aí, tá vendo? Aí os caras. É assim que faz pra ele cortar, né? Ah, então tá bom. É Samuel, amigo. Samuel, eu falei Israel. É o grande Samuel, que foi em vários eventos nossos, inclusive. Mas eu acho que o principal da Sulfisa é o diferencial, é no atendimento. É a sua necessidade. Vai sempre em cima da sua necessidade, certo? Ele não sai vendendo igual um maluco pra você, ele vai entender a sua cozinha, vai entender a sua necessidade, se é realmente aquilo que você tá precisando naquela hora, e se não for aquilo que você quer que você tá precisando, ele vai te direcionar, vai te dar o melhor direcionamento possível, né, pra você investir direito, né, até porque as margens do delivery já são um pouco apertadas e você gastar errado ainda é fatal, né, pode ser fatal. Uma das coisas principais dentro do nosso negócio, o Rafa sabe bem disso, é você investir no seu crescimento. Então as pessoas muitas vezes pegam dinheiro e começam a torrar. Agora eu sou rico. Não, cara, você precisa investir. E aí esse investimento que você vai fazendo ao longo do período é que vai te fazendo retorno. O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Eu sempre falo no podcast com o Maicon. Eu gravei o podcast com o Maicon, o cara faz 1000 pedidos por dia. Qual que é o segredo? O segredo é vir na frente. E aí muitas das vezes o cara, nessa de vir na frente, o cara toma uma atitude errada. E aí é onde os especialistas da Sulfisa vão te ajudar a que você não passe por isso. Vamos fazer você investir certo, né? Exatamente. E um outro patrocinador nosso que eu quero agradecer muito, que é novo, seja bem-vindo ao canal, é a Food Delivery, que é justamente o patrocinador que eu mais uso. Cara, eu uso a Food Delivery já há muitos anos, a gente nunca teve uma parceria, e hoje é oficial. Ou seja, é para roteirizar meus entregadores. A minha maior dor para sair da operação era justamente roteirizar os entregadores, fazer com que eles trabalhassem da maneira que eu quisesse que eles trabalhassem. Cara, isso foi um sistema que me ajudou. Ele roteiriza, eu determino os parâmetros, uma coisa importante, eu posso configurar. Tem gente que às vezes tem uma certa dificuldade, é só pedir ajuda pro time para entender. Então, o link também está aqui abaixo. Conheça a ferramenta, tem 7 dias grátis para você testar. Ela entrega com todos os principais cardápios, inclusive com a cardápio web. E, cara, é sensacional. E é o que foi o start para poder sair da operação, certo? Certíssimo. Voltamos ao ponto da história, que eu já esqueci onde estava também. Eu não lembro, você lembra? Acho que eu tava falando do macarrão, eu acho. Isso, daí eu exatamente. comecei a alavancar o macarrão, daí eu vi que deu certo. Aí tem uma aula que eu lembro até hoje, você falava assim, se você tiver um ticket médio de até R$30, a logística iFood não é tão ruim. Porque o que você tá pagando um pelo outro é ruim. E se você faz menos de 15 pedidos, não, também não. Nessa época, detalhe, nessa época a comissão não era diferenciada, né? Não, mas não A gente usava entrega mais. Ah, que você não usava entrega mais também, né? Não existia entrega mais, eu acho. Não, acho que existia. Eu usava 100%, 27,5. Não, sem aí... choro nem vela. Não, mas a gente entrega mais sim. Daí eu sou atrasado nesses conhecimentos. Aí eu sei que daí ele usa parâmetros, né? Daí ele abre um Excelzinho lá e faz algumas simulações. Tipo, ó, se você tem, seu ticket médio é tanto, você tá perdendo tanto. Se você faz mais de 15 entregas, ele fala, ó, se você começou agora, tudo bem. Você não tem o custo do motoboy, que cada lugar chama de um jeito, né? Eu chamo de chegada, tem gente que chama de encosta, tem gente que chama de diária, Aí você evita esse custo, você não sabe quanto que você vai vender, beleza. Mas se você faz mais entregas do que isso, não faz sentido. Se seu ticket médio é acima disso, não faz sentido. Cara, na época meu ticket médio era R$90. E eu fazia, sei lá, mano, uns 300 pedidos no mês. 400, talvez mais. Eu sei que na hora que eu olhei, assim, daí eu fiz a conta lá, eu falei, porra, cara, tô pagando R$15 por pedido a mais. Não existe, qualquer boy que vier aqui, velho, se eu falar pro cara, eu quero trabalhar por chegada, mais R$15 por entrega, qualquer um ia querer. Não, me avisa que eu tô indo, pô. Aí eu vou pra Sorocaba. Só assim, vai chegar atrasado ainda. Vai chegar na hora da janta. Aí eu sei que eu fiz a simulação lá e falei, nossa senhora, hein?
Daí, paralelo a isso, eu criei um macarrão e criei uma outra loja. De pizza mesmo. Igualzinha a minha, com logística própria. Pra ir, porque meu medo, o que que era? Na hora que eu mudar da logística iFood pra logística própria, eu meio que perder uma visibilidade, perder alguma coisa assim. Que era o nosso maior receio é sempre esse, né? Na época, hoje a gente sabe que eu não disse algoritmo. Na época a gente não, achava que era um cara lá que falou, vai diminuir minha comissão, né? Então toma, vou ferrar com você. Aí foi isso. Aí fui criando uma outra, e eu lembro que pra eu conseguir sair da logística própria do iFood, eu demorei 4 meses. Eu tive que abrir Reclame Aqui, eu tive que abrir um monte de protocolos, porque pra você, como é que você remove? Você vai lá em serviços e você descontrata. Eu ia em serviços, não tinha naquele lugar lá. Sem querer, sumiu. Daí eu abri um chamado, daí, a gente vai ver com o time interno e tal, por que não tem, era pra ter. E cada dia que passava sem aquele quadradinho pra eu clicar lá e descontratar, eu via matematicamente o meu bolso sangrando. E assim, cara, eu falava, meu Deus do céu. E, paralelo a isso, cara, você vai melhorando sua loja e tal, depois de praticamente acho que uns 3 meses de briga, eu mandava uma mensagem pro Edu, no suporte, falava, cara, ele falou assim, meu, não existe, manda foto e tal, eu gravava vídeo no computador, gravava vídeo do celular, não tinha opção de descontratar o serviço. Mas depois que eu descontratei também, até hoje, só a logística própria mesmo, né? Lógico, a logística iFood tem suas vantagens, tem, só que você tem que estar precificado para ela. E na época eu não estava. Não estava. Se eu estivesse começando uma loja, talvez tenha aquele cara que pensa assim, putz, eu quero... O dor nossa é processo trabalhista do motoboy. Que hoje em dia, graças a Deus, tá bem mais tranquilo. Graças à minha equipe de advogados. Estou blindado. Mas enfim, se a galera não quer, as grandes lojas não querem por causa disso. O McDonald's da vida, o Domino's, sei lá, o Pizza Hut também deve ser. Enfim, essas lojas, além de ter um contrato vantajoso, né? Ele embute no preço ali, tá tudo certo. No meu, eu não ia conseguir reprecificar. Porém, eu já estava precificado para aquela logística. Ou seja, quando eu mudei para outra, eu já passei a ganhar muita grana. Muita grana. E uma coisa que, no pouco que eu tinha aprendido de iFood por conta própria, para começar o meu primeiro cardápio, nos gurus de internet, o que eu fiz? Eu peguei, fiz minha ficha técnica, que essa parte sempre fui bem regrado, bem certinho, até porque eu sou de exatas, né? Então eu tenho facilidade com isso. Eu fiz minha ficha técnica, daí eu falei, pô, beleza. O custo de entrega eu não tinha conhecimento, até porque o cara tem que estar tem que estar um passo acima ali pro cara entender o que é custo de entrega. Você falar isso na aula 1 lá, os seus alunos assim, nunca mais. Então, a meu custo de entrega não estava precificado. Mas eu precifiquei o preço da pizza, mais a taxa do iFood, de 27,5%, mais R$10. O que era esses R$10? Cupom de 10. Então, todo o meu cardápio, todo o meu item, ele já era precificado com cupom de 10. Se o cara pediu 2, ótimo. Então, é o custo de entrega disfarçado. Como se fosse isso, que o segredo do custo de entrega é esse. O cara pedir mais de 1 e você ia ganhar aí. Mas eu não sabia o que era custo de entrega, mas eu colocava um cupom. Pô, se o cara... E o meu ramo também, o cara normalmente pede uma pizza só. É diferente tipo do Vini, que o ticket médio do Vini é 100 e pouco, só que o lanche dele é 50. Por quê? Porque é normal o cara pedir 2 hambúrgueres. Aí na hora que eu vim falar com o Edu, que eu entendi como é que funcionava, pra diminuir o tanto de cupom e tal, cara, aí fez um efeito que, meu Deus, eu lembro que no mês seguinte eu olhava assim e falava, mano, o que é isso aqui, né? O que é isso aqui? Porque eu tava perdendo 27,5 de... Vamos colocar 15%, né? Porque um é 12, 12,5, o outro é 27,5. Então vou perder que eu tava perdendo 15%. Se meu ticket médio é R$100, eu tô perdendo R$15 por pedido. Na hora que eu mudei de logística, eu tô ganhando R$15. Tem a taxa de entrega ali, mas beleza. Eu ganhei esses R$15. Só que o Edu, naquela época, era o inimigo do cupom. E eu alavanquei o macarrão sem cupom. Falei, mano, vamos deixar sem cupom. Então eu tava ganhando uns R$15 da porcentagem, mais os R$10 por pizza vendida. Líquido. Direto. Ou seja, o que eu precisava vender, não lembro em valor, mas sei lá, vamos supor que eu ganhava R$20 por pizza. Se eu vendesse 3 pizzas, eu ganhava 60. Pô, eu vendi uma pizza, eu tô ganhando 40 conto em uma pizza. E aumentando as minhas vendas, foi na hora que eu falei assim, puta, aí deu um boom. Pô, e esse boom me ajudou a reformar minha cozinha. Esse boom me ajudou a ter mais aquele fôlego que foi queimado na pandemia. Que querendo ou não, velho, na pandemia secou toda a nossa reserva. Secou toda a nossa reserva. E graças a Deus não precisamos recorrer ao banco. Recorremos ao sócio.
Pelo menos é mais fácil emprestar do sócio do que emprestar do banco, né? E... Depende, se eles quiserem botar a arma na tua cabeça, é mais difícil. Daí eu sei que, cara, foi nessa época que a gente começou a conseguir guardar um dinheiro. E a política da pizzaria sempre foi essa. Até com os próprios sócios era assim, cara, não importa quanto der de lucro. A gente só vai, metade a gente vai guardar. E a outra metade a gente vai dividir. Ah, mas a gente vai juntar um caixa antes de começar a dividir a metade da metade. Ou seja, cara, a gente lucrou 30 mil. Mas quanto que é a nossa reserva? Ah, nossa reserva tá com 10 mil. Não, então a gente vai juntar até ter 100 mil de reserva. Porque o único que trabalhava lá era eu. E eu tinha um salário. Ridículo. Ridículo, diga-se de passagem. E... Você trabalha... Eu não sabia que você tinha trabalhado lá. Eu sei que você vai lá até hoje, mas trampar mesmo? Não, no começo, bem no comecinho, cada sócio em uma semana. Um mês e meio, briga. Pum, já era. Pode tá louco. Você é investidor, você fica na sua casa. Porque daí ninguém tinha salário. Cada um ficava uma semana, todo mundo trabalhava de graça. Beleza, beleza. É o ossos do ofício. Como se eu fosse dono sozinho, eu ia trabalhar de graça porque não tem dinheiro pra me pagar. A ideia era, então, para ninguém trabalhar de graça, cada semana vai um. Meu Deus do céu. Depois de um mês e meio, era melhor trabalhar 2 semanas de graça do que trabalhar só uma semana e ver o que a galera tava fazendo na ausência. Aí ficou eu e meu irmão, 2 semanas de cada. Aí na pandemia, brigou eu e meu irmão. Por quê? Porque não tava dando dinheiro e meu irmão trabalhava em loja de carro. E na pandemia, por incrível que pareça, na pandemia foi a época que mais vendeu carro. Não tem uma explicação pra isso. O cara não pode sair de casa, mas que o cara tem, puta, vou morrer com esse dinheiro no banco. Eu acho que é isso. Não, de verdade. Só pode ser. Eu acho que é por isso. Foi a época que É que ele trabalhava na Mitsubishi, né? Não, ele saiu depois de um tempo. Quando ele ficou com um monte de pizzaria, ele saiu. Daí ele foi trabalhar numa loja, que é a mesma que ele trabalha hoje. Ele saiu e voltou algumas vezes, ele trabalha até hoje lá, chama Referência Veículos. E, cara, na pandemia, o preço dos carros disparou, não tinha choro de preço. Quanto que é o carro? É isso aqui, tá bom, top. E ele falou assim, cara, eu ganho mais dinheiro trabalhando no carro do que aqui. E aqui nós tá só brigando. Então, fica a minha parte. Tipo, sei lá, se eu ganhasse R$800, 400 por semana. Eu ganhava 400, 400, e ele 400, 400. Ele falou assim, então, pega os 1.600 pra você aí, e agora você vem trabalhar todo dia de noite aqui. Na minha cabeça. Eu me livrei de um estresse, que era eu e meu irmão se matando, literalmente se matando, e dobrei meu salário. Eu ganhava 800, agora eu ganhei 1.600. É verdade, cara. Aí, beleza. Eu não sabia que você tinha passado essa temporada trabalhando. Eu sei que você vai lá. Hoje você não trabalha, mas você vai lá sempre, né? Mandar foto dos fios cortados. Não, hoje você não trabalha assim. Parece meus funcionários falando, velho. Parece meus funcionários falando. Você não faz nada, não. Vou retificar. Hoje você não trabalha no operacional. Não. Eu sei que toda a gestão por trás quem faz é tu. Daí... Hoje funcionário de todo dono de delivery, né? Falar isso. Né? Você não tá fazendo nada. Eu contei esses dias a história. O Índio voltou a trabalhar comigo. O Índio trabalhou comigo de 1.000 anos. Eu contei a história esses dias. Uma vez a gente tava trabalhando lá. Na época eu não tinha um escritório em cima, mas eu tinha o meu cantinho que eu trabalhava, que era no caixa, o computador ficava lá. E aí o Índio, eu não lembro exatamente o que aconteceu, eu sei que eu cheguei pra ele e falei assim, meu, você tá achando que eu fico lá na frente, lá fazendo o quê? Ele, sei lá, escutando um som? Não, pior que eu não gosto de fone de ouvido, então eu só uso esses aqui. E quando o cara chega no escritório, ô Rafa, tá jogando CS? Ô Rafa, tá jogando CS? Foda. É muito... Mas... Que paramos? do sermão que vocês estavam separando. Aí depois daquele dia, só eu que tomei a frente e só eu que estudo pra isso. O meu irmão, ele faz da parte de marketing, ele estudou, fez uns cursos lá e tal, porque eu odeio a parte do marketing. Acho que, cara, você tem que saber muito que isso? Pra começar a saber. Saber muito pra começar a saber. Porque senão, cara... Quantos cursos, né? Quantos cursos aí? Porque, cara, mas não tô sendo irônico. Você tem que estudar mesmo, cara. E assim, eu já estudo muito. Eu invisto bastante nessa parte. Então, a parte do marketing eu abri mão. Faço questão de não saber. Poderia usar. Poderia, tipo, que nem eu gosto bastante de ler. É um costume que eu tenho. Eu poderia abrir, por exemplo, mão do meu tempo de leitura e estudar um pouquinho de tráfego pago. Cara, talvez daqui a um ano eu ia ser um bom gestor. Por quê? Porque é pro meu negócio. Quando é pra você, você aprende com mais afinco. Mas eu falo, puta, já meu cérebro tá um pouco saturado. Eu tô um obeso intelectual. Daí... Eu sei que eu comecei a tocar principalmente a parte do rodízio, né? Quando abriu, daí depois voltou ao normal, daí ficou rodízio e delivery. Aí a Mônica ficava no rodízio, no delivery, e eu ficava no rodízio. Porém, eu sentia a necessidade de sair da operação.
Daí eu fui lá, testava um funcionário como, não dá pra chamar de gerente porque eu ainda tava lá, como responsável de salão. E foi trocando, eu fui saindo cada vez mais eu fui indo pro escritório. Que daí eu montei um escritório em cima da pizzaria. Lá onde que é o meu rodízio, eu tenho um escritório lá. E mais ou menos a gente tá em 2025, eu abri o Campolim em 2023. Então, mais ou menos lá por outubro de 22, eu já não ficava no rodízio, só no escritório. Que era no mesmo lugar físico, então, tipo, puta, deu um BOzinho. Eu desço e resolvo, tal. Mas o rapaz que tava lá, era uma menina, depois veio um rapaz, que é o Matheus, que tá lá até hoje. Deu um BOzinho e ele me chamava. Quando apareceu pra gente comprar, daí a gente queria expandir as lojas. Comecei a pesquisar alguns lugares em Sorocaba. E deu certo um ponto específico lá que Deus preparou pra gente uma puta de uma negociação pra abrir esse ponto novo. Eu falei, putz, agora eu vou pra lá e eu vou literalmente deixar o meu rodízio na mão de alguém. Eu tô por trás, igual você falou, mas hoje em dia eu sou só um mero espectador do meu rodízio. Fisicamente falando. Tanto que o dia que eu fui lá, eu chamei o Bruno pra ir lá, a Tati, que eles vieram no Rio de Janeiro, o meu funcionário não sabia quem eu era. Principalmente os freelancers que estão lá de final de semana, o fotógrafo, que a gente tem um fotógrafo lá, ele não sabia quem eu era. E pra mim isso é bom. O pessoal tava comentando isso no grupo, né? Eu acho que é. Não sabia quem era o... E é bom que o Você cara... sabia quem era o pessoal? Não. Não. Também não sabia. Não, mas é bom que eles atendem normal. Não atende tipo, é o dono. Você vê como é que funciona. Depois a galera descobre, né? Porque daí eu vou lá e cumprimento o funcionário velho. Eu vou lá, cumprimento o cara do bar, que é o Juba, que tá lá faz tempo, o Matheus, que é o cara do caixa. Daí eu vou na cozinha, dou um salve pra rapaziada. Daí a galera já se liga. Mas assim, hoje em dia é uma gestão não distante, mas é uma gestão oculta lá do meu rodízio. Do delivery, eu vou um pouco mais porque a Mônica tá lá. Então eles me veem mais que eu preciso falar alguma coisa com ela, ajudar a descarregar um carro, alguma coisa, mas também o delivery da unidade que a Mônica fica, não precisa estar supervisionando direto. Isso porque tem braços. Cara, você aprende a delegar funções, você aprende a como delegar as funções, e delegar não é delargar. O primeiro passo é delegar. O segundo é delargar. E o terceiro é você voltar a trabalhar de novo. É uma sina. Você delega, depois você delarga, aí vira uma zona, daí você tem que voltar lá pra arrumar a cagada.